Sejam bem-vindos à nossa jornada pela imunologia, a ciência que estuda o sistema de defesa do nosso corpo. O objetivo aqui é entender como o nosso organismo, dia e noite, nos protege de vírus, bactérias e outros invasores, funcionando como um verdadeiro escudo de defesa. Para começarmos, precisamos alinhar o vocabulário. Um antígeno é qualquer molécula que a defesa do corpo reconhece. Quando esse antígeno, além de ser reconhecido, é forte o suficiente para induzir uma resposta de defesa, nós o chamamos de imunógeno. A capacidade de ser reconhecido é a antigenicidade, e a capacidade de iniciar a resposta é a imunogenicidade. Por fim, o apiteno é uma molécula solitária. Ele é reconhecido, mas não consegue iniciar uma resposta sozinho. Ele precisa se ligar a uma molécula carreadora para ser notado. O nosso sistema de defesa tem duas grandes alas. A imunidade inata é a nossa primeira linha de combate. Ela é rápida, age em minutos, mas é não específica. Ela reage a padrões gerais de invasores, como se fosse um alarme genérico. Já a imunidade adaptativa é a nossa força de elite. Ela é lenta para iniciar, levando alguns dias, mas é altamente específica. Ela cria uma defesa única para cada invasor. E o que é mais importante, ela tem memória, garantindo que as próximas infecções sejam combatidas de forma muito mais rápida e eficiente. Antes mesmo da luta, existe a barreira. A defesa começa com a imunidade inata. A nossa pele intacta e as mucosas são as nossas barreiras físicas, impedindo a entrada de 99% dos patógenos. Além disso, temos as barreiras químicas, como o pH ácido do suor e enzimas nas lágrimas. Se o invasor conseguir ultrapassar essas defesas, ele será recebido imediatamente pelas células de defesa residentes. Imaginem um corte na pele. O antígeno entra e é rapidamente engolido pelas células dendríticas, que são como espiãs do nosso corpo. Essa célula dendrítica, agora carregada com o antígeno, viaja até a base militar mais próxima, que é o linfonodo de drenagem. Lá, ela apresenta o invasor aos linfócitos T, virgens, que estão esperando. Essa apresentação é o momento crucial que liga a imunidade inata à adaptativa, dando o sinal de alerta máximo ao corpo. O MHC, ou complexo principal de histocompatibilidade, é o mecanismo pelo qual as células apresentam o que está acontecendo dentro delas. Pense nele como uma bandeja de apresentação na superfície celular. Sua função primordial é pegar um pedacinho, um peptídeo, do invasor e mostrá-lo aos linfócitos T, garantindo que o sistema de defesa saiba exatamente quem combater. Temos dois tipos principais. MHC classe 1, está em praticamente todas as células nucleadas do nosso corpo. Ele apresenta antígenos que vêm do interior da célula, como de uma infecção viral, e é reconhecido pelos linfócitos TCD8+, que são os citotóxicos, os assassinos, que destroem a célula infectada. Já o MHC classe 2, só está em células apresentadoras de antígenos. Ele apresenta antígenos que a célula engoliu do meio externo, e é reconhecido pelos linfócitos TCD4+, que são os auxiliares, responsáveis por coordenar toda a resposta de defesa. Os linfócitos B se desenvolvem na medula óssea e passam por um rigoroso controle de qualidade, a seleção negativa. Se um linfócito B, ao se formar, criar um receptor que se liga fortemente às nossas próprias células, ele é instruído a morrer. Isso é essencial para evitar doenças autoimunes. Se aprovado, ele se torna um linfócito B virgem, sai da medula óssea expressando os anticorpos IgM e IgD na sua superfície, e está pronto para encontrar seu antígeno nos órgãos linfóides. Os linfócitos T nascem na medula, mas amadurecem no timo. Lá, eles passam por duas etapas cruciais. A seleção positiva garante que o linfócito T consiga, de fato, reconhecer o MHC. Se não reconhecer, não serve e morre. A seleção negativa é a etapa da tolerância. Se ele reconhecer o MHC e um peptídeo próprio com muita força, ele morre. Após isso, os sobreviventes se definem como CD4+, auxiliares, ou CD8+, citotóxicos, e migram para o resto do corpo.
A imunidade celular é mediada pelos linfócitos T e começa com o reconhecimento. A célula dendrítica, com o antígeno em sua MHC, chega ao linfonodo e encontra o linfócito T específico. Essa interação sinaliza a ativação do linfócito T virgem, que passa a se proliferar e se diferenciar em um linfócito T efetor, pronto para o combate. É o momento em que a célula de defesa aprende qual é o alvo. Um linfócito B pode ser parcialmente ativado sozinho, mas para uma resposta forte e duradoura, ele precisa da ajuda do linfócito T auxiliar. O B captura o antígeno, processa e o apresenta em seu MHC classe II. O linfócito T auxiliar CD4+ reconhece esse MHC e fornece dois sinais: o sinal de contato, via CD40-CD40L, e o sinal químico, através da liberação de citocinas. Essa cooperação garante que o linfócito B se diferencie em plasmócitos, as nossas fábricas de anticorpos, e em células de memória, que nos protegem por anos. Em resumo, nosso sistema imunológico opera em perfeita sincronia, utilizando a velocidade das barreiras e da imunidade inata para o ataque imediato, e a especificidade e memória da imunidade adaptativa para uma defesa de longo prazo. A comunicação entre as células, mediada pelo MHC, é o coração dessa orquestra. Ao entender como linfócitos B e T se desenvolvem e cooperam, percebemos a complexidade e a engenhosidade do nosso escudo de defesa.